Pai, muito obrigado. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, disse o Davi, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Eu peço a ti, ó Deus, que a vara, que é a palavra, o cajado, Pai, o poder que vem sobre a vida dessa pessoa, faça com que ela não tenha medo de nada, mas que ela se entregue a ti completamente, porque nós precisamos da tua libertação diariamente, nós precisamos da tua ajuda diariamente. Ó Pai, estende a tua mão para este lugar e visita essa pessoa, Pai. E se tem algum mal contra a vida dela, que esse mal caia completamente, seja totalmente desfeito, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém e pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Amém, Jesus. Bom dia. Pode sentar em nome de Jesus. Tem alguma coisa ligada ainda aí? Cadê o pastor Ailson? Celular, vê aí. Depois que inventaram esse negócio de Bluetooth, aí tem que ficar ligado. Não, agora tem que ficar desligado. Amém? Vamos lá então. Irmãos, nós começamos um propósito na semana passada, somente nesse mês de setembro, para Deus preparar você. Como eu digo, quando eu digo preparar você, é mente, preparar seu entendimento. A gente tem inteligência, a gente busca inteligência, e a gente até tem entendimento de muitas coisas, mas algumas coisas nos escapam, e sempre vai escapar, porque somos humanos, somos falhos. Nossas emoções às vezes falam mais alto, grita bastante às vezes as nossas emoções, a gente deixa escapar alguma coisa, mas Deus, Ele nos dá um entendimento para tudo. Ele me dá um entendimento para ser um marido melhor, um pastor melhor, um servo de Deus, um homem de Deus. Ele me dá entendimento para tudo, para prosperar, para crescer financeiramente, para ter saúde, para me cuidar, para receber essa fé que é tudo que a gente tem. Sem fé é impossível agradar a Deus, então a fé é muito importante na vida do cristão. Então ele abre o nosso entendimento. Se você for olhar na Bíblia Sagrada, você vai ver pessoas que enfrentaram situações complicadíssimas, provavelmente maiores do que as que a gente enfrenta, mas ele sempre dava o entendimento. O Moisés diante do Mar Vermelho, por exemplo, a Bíblia diz que eles olharam para trás e vinha Faraó com seu exército e ia matar todo mundo. E o Moisés, eu vou fazer o quê? Tem um mar na minha frente, não tem para onde ir. Aí ele foi buscar a Deus, Deus deu a ele entendimento, o mar se abriu. E eles passaram em seco. Quando o Faraó foi passar, o mar se fechou e morreu todo mundo ali na beira da praia daquele mar. Amém, Jesus? Então, isso são várias. Se você for olhar na Bíblia, tem várias histórias. Os discípulos no mar, uma tempestade violenta, os discípulos achavam que ia afundar, e de repente viram um homem vindo andando por cima das águas, e eles até gritaram, acharam que era fantasma, emoção, assustado, muito assustado, mesmo sendo discípulo, que gritaram, fantasma, fantasma, e Jesus falou, não, sou eu. E aí a coisa foi se acalmando, Pedro até falou, mas se é o Senhor, então deixa eu ir também pelas águas. Olha o entendimento que Deus deu para Pedro, irmãos. Deus deu entendimento para Pedro, olha só que entendimento, se o Senhor está fazendo isso, eu quero fazer igual. É um entendimento que muitos de nós precisam ter. Eu fazer igual Jesus? Que isso, pastor, está maluco? Mas Jesus falou assim, em meu nome farão as mesmas obras que eu. Mas para a gente, nosso entendimento humano, a gente fica, não, a gente se diminui. A gente fica, não, como que eu vou curar um enfermo, expulsar um demônio? Como que eu vou ganhar almas para Cristo? Como é que Deus vai me usar desse jeito? Mas Ele falou que quer te usar, Ele deu o nome dele para você. O Pedro falou, quero fazer a mesma coisa. Jesus falou assim, vem. Eu acho esse texto bom, porque a única mensagem de volta que o Pedro recebe são 3 letras, vem, só isso que Jesus fala. Foi o bastante. Pedro se encheu de fé, se encheu de entendimento, desceu e andou sobre as águas. Quando o vento bateu forte, a água bateu no pé dele, o entendimento foi embora e começou a afundar. Sem entendimento a gente afunda, com entendimento a gente se levanta e anda até sobre as águas. O impossível acontece. Amém, Jesus? E eu comecei a fazer esse propósito na semana passada, entregando o peixe e o mel.
Por quê? Você vai lembrar, quem veio sexta-feira passada aí? Bom, alguns vieram, alguns não vieram. Você vai lembrar que Jesus ele vai trabalhar no entendimento dos discípulos de uma maneira física e espiritual. Eu vou ler de novo para você lembrar. Lucas 24. Vamos ler só alguns textos, não vou ler tudo, né, pessoal? Vamos entrar na mensagem nova hoje, sobre entendimento aberto, né? Mas eu quero só refrescar sua memória, digamos assim. Versículo 42 diz assim: então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. Jesus apareceu então na casa, eles estavam lá trancados, Jesus já morreu, já ressuscitou. E Jesus aparece lá, mostra as mãos, mostra os pés, manda tocar nele, diz que é carne e osso, eu realmente ressuscitei, e eles ficaram assustados e não conseguiram acreditar. As emoções atrapalham a nossa fé, cuidado. A alegria era tanta, as emoções eram tantas, que eles não conseguiam acreditar no que eles estavam vendo. Aí Jesus falou assim: o que vocês têm para comer? Aí ele falou assim: temos um pedaço de peixe assado e um pouco de mel aqui. Jesus falou: então me dá. Ou seja, Jesus vai pegar e ele vai comer. No versículo 41 diz: tendes aqui alguma coisa para que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado, não é? E um favo de mel. O que ele tomou e comeu diante? Experiência física. Nós precisamos de experiências físicas com Deus. Entendeu? A gente precisa ver. Tem hora que... Aliás, tem pessoas que se não vê, não conseguem acreditar. É bem Tomé mesmo. Se não conseguir, não adianta você ficar falando: não, Jesus te salva, me salvou. Não, Jesus te liberta, me libertou. O quê? Cigarro? 50 anos? Ih, eu tinha 40 e pouco e fiquei livre na hora que aceitei Jesus. Também pode, não adianta. Você precisa, tem gente que precisa ver. E essa experiência física, irmãos, a gente fala geralmente da fé do Tomé de uma maneira crítica, né? Tem que ver para crer, é igual Tomé, não é assim que a gente fala? De maneira crítica, né? Mas a experiência física é importante, irmão. É importante porque quando você vê, por exemplo, uma pessoa como a dona Marli, infelizmente eles foram viajar, não estão aqui agora, a dona Marli e o seu Batista. A dona Marli chegou aqui de cabeça baixa, com muita depressão profunda. Ela foi curada da depressão. Poucas semanas depois, ela entrou aqui de tênis. Falei: pastor, estou até caminhando agora. Depressão foi embora. Eu falei: glória a Deus. Mas quando isso acontece, ela vai no médico e ela descobre um câncer. Mas já estava bem. Olha como é que Deus faz a coisa, né? Se ela tivesse na depressão e descobrisse o câncer na depressão, provavelmente não teria sobrevivido. Mas ela estava bem, estava já cuidando da saúde, caminhando e tudo mais, descobre o câncer. Ela fica firme na fé, eu dou uma palavra, a gente ora, e ela vai lá e o médico olha aquilo, faz o tratamento que tem que fazer, mas ela não passou por quimioterapia, aqueles tratamentos pesados, porque quando ela voltou lá, o médico constatou que o câncer tinha desaparecido. Poxa, como é que uma pessoa dessa vai esquecer de Jesus? Fala para mim. Quem está em volta dela? Imagina um filho que é incrédulo e vê a mãe ser curada desse jeito, está lá desesperado, levou a mãe no médico, e de repente o médico chama o filho lá dentro: vem cá, você é filho dela, né? Olha, desculpa, eu não sei o que está acontecendo não, mas eu vi aqui o exame e ela está curada. O que houve? Ela não tem nada. Imagina um filho ouvir uma coisa dessa da boca de um médico, irmão. Então, a gente critica muito. A fé de Tomé, tem que ver para crer. Mas a experiência física é importante. O que Jesus fez? Eles não estão acreditando me vendo aqui, vendo as marcas nas minhas mãos e nos meus pés. Então, eu vou comer junto com eles. Me dá o seu peixe, me dá o seu... Comeu. Ali já mexeu com a fé deles. Aí Jesus vai trazer o alimento espiritual. No 40, eu estou repetindo ainda, hein? Vou entrar na mensagem de hoje, tá? Daqui a pouquinho eu entro na mensagem de hoje. No 44 diz: e disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos.
E então, 45, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Agora a prova espiritual. Então, Jesus provou quem ele era e que a palavra tinha se cumprido com a ressurreição. Depois ele vai subir aos céus. E aí ele vai trazer o ensinamento agora, abrir o entendimento. Aí fica fácil. Deus abriu meu entendimento. Agora é mais fácil, porque Deus abriu seu entendimento. Você já viu que... Como é que eu vou explicar? Você já viu assim, uma pessoa tentando fazer alguma coisa, mas para ela é muito difícil? Aí você chega, olha assim, mas não é tão difícil assim, é porque isso aqui está fora do lugar. Aí você ajeita e a pessoa fica te olhando. Aí fala assim, era tão fácil assim? Tem os brinquedos que são assim, não tem os brinquedos que são assim? Parece difícil, mas quando você descobre a dinâmica do brinquedo, você vê que é fácil. É muito mais fácil. Quando o entendimento abre, tudo fica mais fácil. O problema é que as pessoas, elas não querem milagre, elas querem mágica. Elas querem mágica, sabe? Elas querem que um homem poderoso, uma mulher, uma missionária poderosa, ore por elas e tudo se resolva. E ela continua a vida dela, lá tranquila, fazendo o que ela bem entende. Ela não entende que tem um Deus, que tem Jesus, que tem a fé, que tem a palavra, tem que ter entendimento. Entendimento tem que abrir. Aí sim as coisas acontecem. Aí vai acontecer uma profusão ali, de um atrás do outro. Sempre que precisar, você vai clamar, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Você estava cantando isso agora. Amém, Jesus? Jesus então abre o entendimento com uma prova física, pão e peixe. Por isso que eu vou te dar um pedacinho de peixe frito na hora aqui para você comer. É pequenininho, não dá nem para ficar com bafo de peixe. Dá? Dá? Então você compra o chiclete quando sair. Mas tem o mel para tirar o cheiro do peixe. Não tem o mel para tirar? O mel não tira o cheiro do peixe? Tira então. Pronto, tem o mel também. Tá bom? E você vai... A minha ideia é, do jeito que Jesus fez, você está fazendo para ele abrir seu entendimento. Amém? Posso entrar na mensagem de hoje? Romanos capítulo 12. É conhecido demais, é ou não é? Romanos 12. É muito conhecido Romanos 12. O apóstolo Paulo vai dizer assim logo no início: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele diz que isso é um culto racional que a gente dá. Aqui você já vê que tem pessoas querendo que Deus faça magia na vida dela. Mágica, não sei. Tem pessoas que acham que é só passar, sei lá. Tem pessoas que acham que realmente as coisas acontecem por acaso. Não acontece por acaso. A fé tem que entrar, o entendimento tem que entrar. Amém, irmãos? Lógico que de vez em quando, pela vontade de Deus, ele, na misericórdia, ele opera na vida de uma pessoa até sem fé, sabia? Mas pode ter certeza, sempre tem um propósito por trás daquela operação. Aquela pessoa sem fé, ele vai, de vez em quando acontece isso. Acontece ou não acontece? De vez em quando acontece. Uma pessoa tem sem fé, mas alguém com fé orou por ela, alguém falou alguma coisa, foi lá e curou. Mas Deus estava mostrando para aquela pessoa: abre o seu entendimento. Eu estou aqui, se eu fiz isso sem você acreditar em mim, imagina se você passar a acreditar, o que eu vou fazer na sua vida. É isso que ele está tentando dizer para a pessoa. E tem gente que é meio teimosinho, né? Mesmo recebendo essas bênçãos, ainda continua longe de Deus. É uma pena. E aí ninguém tem o que fazer. Mas ele diz que o Paulo está rogando para que a gente pudesse apresentar nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora a mensagem, versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aí ele vai falar depois, eu vou deixar isso para depois, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita. Então,
Sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, vai aproveitar a agradável, perfeita vontade de Deus, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas para isso, eu tenho que, ele fala, não me conformar com o mundo e me renovar no meu entendimento, ser transformado. São coisas diferentes, mas eu preciso primeiro não me conformar com esse mundo. Depois eu sou transformado e renovado. Entendeu? Por quê? Porque não tem como eu me renovar diante de Deus se eu quiser continuar andando nesse mundo. E logicamente que eu não estou falando de andar, ficar caminhando lá fora. Estou falando de pensar igual o mundo pensa. De desejar o que o mundo deseja. De praticar o que o mundo pratica. Quando eu decido mudar, vem a transformação. Entendeu? Coloca para mim, por favor, aí, a Nova Bíblia Viva, versículo 2 aí. Preste atenção nesse texto, nessa versão. A Nova Bíblia Viva de Portugal. Olha só, hein? Eu não vou nem... para depois ninguém falar, pô, o pastor é chato, fica pegando nosso pé. Não é isso, irmão. Olha o que está escrito. Não imitem a conduta e os costumes deste... Eu sou chato? Está escrito ou não está? Vou repetir. Não imitem a conduta e os costumes deste... Não dá. A pessoa quer ser de Deus, quer ter libertação, quer ter a porta se abrindo, quer ver os milagres físicos. Deus quer te dar prova física de que Ele está contigo. Ele deu prova física para os discípulos. O pão e o peixe comeu na frente deles. Era a comida deles. Vocês têm o que comer aí? É Jesus que nos dá o alimento espiritual. Ele pediu o alimento deles e comeu o alimento deles. Prova física para poder abrir o entendimento dele depois. Aí quando ele atrai a atenção dele com a própria prova física, ele dá a revelação, abre o entendimento e manda eles para Jerusalém esperar até que do alto fosse... É porque eu parei a leitura da mensagem anterior, mas na mensagem anterior eu falei com vocês. Ali ele vai dar o entendimento de que eles têm que ficar em Jerusalém, até que do alto recebesse a promessa e depois saísse até os confins da terra para pregar o evangelho. E eles fizeram, foram para Jerusalém. Atos 2 mostra isso. Eles em Jerusalém, no capítulo 1, Jesus sobe, em Atos 1, todo mundo vê, eles vão para Jerusalém, ficam lá esperando, até que veio o Espírito Santo com línguas repartidas como de fogo, e eles foram batizados no Espírito Santo, saíram para pregar no mundo todo, fizeram um rebuliço tão grande que Roma ficou abalada. Aquele povo poderoso, reis, eles ficaram abalados com aquilo. E começaram a perseguir o povo de Deus. Mais ou menos o que acontece hoje aí. Se aparecer um homem na televisão como missionário, por exemplo, missionário Soares, curando, fazendo orações, reuniões de milagres, com muitas curas, com muitos milagres, logo você vai ver pessoas criticando. Rapidamente você vai ver. Pode reparar. Você logo vai ver, isso tudo é fachada, isso só quer tirar dinheiro das pessoas, fica contratando um ator para dizer que foi curado. Isso é armação. É o diabo. Sempre vai ter perseguição. Se você tomar uma decisão de parar de imitar a conduta e os costumes do mundo, até sua família vai te criticar. Num princípio, até sua família vai te criticar, porque agora você não quer mais, você vai se fazer de parte do seu guarda-roupa, certas roupas eu não vou usar mais. A pessoa fala, você está maluco, essa camisa é cara, essa sainha é cara, e você comprou, e você gostava tanto. Não, mas não quero mais essa roupa. Aí a pessoa fica doida. A pessoa vai te chamar assim, aí, vamos lá, sexta-feira, sextou, hein? Vamos lá. Aí você fala, não vou mais não. Como? Você se esbaldava lá, você se acabava lá, a gente se alegrava tanto junto lá, você não quer ir. Eu falei, não quero mais isso para a minha vida. O que houve com você? Bateu com a cabeça na parede? Eu falei, não, eu aceitei Jesus. Ih, você está maluco agora, já te fizeram a lavagem cerebral, você não quer mais ir lá. Irmãos, vai acontecer. Amém, Jesus? Mas a Bíblia está dizendo ou não está? Ou sou eu que estou falando? Ou são os pastores que são chatos?
e atrasados, e antigos, antiquados. Está escrito ou não está? Não imitem a conduta e os costumes deste. Acabou, irmão. Ou a gente aceita ou não. Aí é prerrogativa sua, aceitar ou não. Mas está escrito. Está ou não está? Agora presta atenção. Mas seja, ele fala, cada um uma pessoa o quê? Eita, nova e diferente. Amém, Jesus? Eu tenho que ser uma pessoa nova, quando eu aceito Jesus, eu tenho que ser uma pessoa nova e diferente. Nós somos os estranhos desse mundo. Não é? Nós somos os estranhos desse mundo. Que deixa de ganhar até dinheiro às vezes, porque a proposta é desonesta. Mas todo mundo faz, é jeitinho brasileiro. Proposta desonesta. Eu prefiro ficar no meu feijão com arroz. Nós somos os estranhos desse mundo. O irmão contou para mim, há alguns anos atrás, 2017. Ele estava vindo do trabalho, pegou a linha amarela, trânsito ruim. Estava com 2 parceiros de trabalho dentro do carro. Distraiu e bateu no cara na frente. Pô, o cara saiu. E ele já tem uma idade, o cara nem respeitou a idade dele. O cara saiu, começou a xingar, mandando ele sair de dentro do carro, bater. E aí começou a dar pontapé no carro, plena linha amarela. Chutando o carro, batendo no carro. Ele falou, pastor, foi uma coisa de louco, o cara estava descontrolado. E eu, calma, a gente tem seguro. Calma, a gente tem seguro. Não, que calma o quê? Eu não quero saber de seguro. E pá, amassando o carro, batendo o carro. Ele pegou o celular para ligar para a empresa, o cara deu um tapão nele. Ele falou, passou, queimou tudo. Eu já estava super nervoso. Nessa hora, pastor, veio aquela coisa. Ele falou, foi um tapa de mão aberta aqui, o celular caiu no chão e tudo. Ele segurou, ele falou que segurou, falou, meu Senhor, eu sou seu servo, não vou fazer. O Senhor mandou até dar outra face, até lembrou desse texto. Ele falou na hora, falou, não vou. E ficou segurando. Aí o cara terminou pegando o telefone, falando com os donos da empresa. Aí os colegas levaram, mas tem história aí, essa coisa durou muito tempo, tá? O pessoal da concessionária foi lá para pegar o carro, quando viu, a coisa estava tão grave que eles foram embora, deixaram eles lá. Falaram, não, nós somos policiais, deixaram eles lá. De tão grave que foi. Aí diz que quando ele fala com o pessoal, programa tudo para ver, negócio seguro, ele entra dentro do carro. Quando ele foi devolver o celular para o irmão, ele estava contando, passou, quando eu fui pegar o celular, ele jogou o celular assim, ó, pum. Olhando para minha cara, querendo me jantar, né? E eu falei, de novo a ira veio, eu falei, não vou fazer. Ele falou, olha o que aconteceu, irmão. Olha se não é diferente a conduta, se não é um costume diferente. Olha se a gente não é um estranho nesse mundo. Nós somos estranhos. Nós, que eu digo aqui, que se converteu e quer viver de acordo com a vontade de Deus. Porque tem gente que diz que se converteu, está na igreja, mas faz pior do que o mundo. Ele está falando, não imite o mundo. Nem a conduta dele, nem costume, não imite. Mas a pessoa quer estar na igreja, quer se beneficiar das bênçãos de Deus e quer continuar com a vida do jeito que está. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Como diz o nosso líder, vai dar BO. Amém, Jesus? Quando ele pega o celular, Deus fala assim, ó, vai lá e pede perdão para ele. Diz que perdoa ele. O homem está com o rosto queimando ainda, irmão, do tapa que ele levou. Ele falou, pastor, eu peguei o celular, desci, falei, Jesus, tá bom. Chegou lá, quando o cara ia sair com o carro, ele falou, peraí, o que foi? Eu te perdoo de tudo que você fez aqui comigo. Você está perdoado porque o meu Deus mandou te perdoar. Não estou com raiva de você não, você está perdoado. O homem olhou para ele assim, ficou sem voz, saiu com o carro. Quando ele entra no carro, volta, os amigos dele começaram a zombar dele. Você é muito otário. Se fosse eu, partia para cima.
Se fosse eu, ele ia ver só. Me bater e não levar, você vai ver só. Se fosse comigo no seu... O cara podia ter até uma arma dentro do carro, né? Não sei, podia acontecer um monte de coisa. Mas todo mundo começou a achar que ele era um estranho. Por quê? Porque ele não reagiu. Ele ficou ali em espírito. E é difícil, não é? Que isso, irmão? Que isso? Eu já tive momentos que tive que controlar minha ira. Todo mundo passa por isso. Já tive momentos, mas isso aí, levar tapa na cara e tudo mais, vou te contar, é difícil. Hã? Um soco no seu peito, um bêbado, do nada. É o diabo, irmão. O senhor chegou a armar a mão para dar nele também, né? Aí Deus mandou não dar. Isso aí. Olha só para fechar esse assunto, que eu quero falar uma coisa séria com vocês ainda. Quando ele vai na empresa, chega lá, tá todo mundo, inclusive os 2 amigos dele que zombaram dele lá. Falaram que faria diferente, que ele é muito bobo, crente, não sei o que, essas coisas todas. Aí estava todo mundo lá, o chefe da empresa chamou ele, no meio de todo mundo, vem cá. O fulano de tal ligou para a gente, que a gente está tratando aqui o conserto do carro, tratando tudo com ele, e ele ligou para a gente. E ele estava assustado. Aí ele falou assim, mas por que ele estava assustado? Ele falou que ele passou o dia inteiro, a noite toda pensando, por que aquele homem me perdoou? Por que aquele homem me perdoou? Irmãos, Jesus ficou martelando na cabeça dele, viu? Viu como é que é o meu servo? Viu o que é ser servo? Viu o que é ser diferente na sua conduta e no seu costume? É isso aí, você chama de estranho? Não é? O homem ficou, irmão, perturbado com aquela coisa. Como que ele pôde me perdoar depois de tudo que eu fiz? E o homem fala, diz o chefe, que o homem falava para ele, até agora estou sem entender nada. Seu fulano de tal, até agora estou sem entender nada. Aquilo tudo aconteceu, eu perdi a cabeça, aquele homem me perdoou. Como é que pode uma coisa dessa, fulano de tal? Como é que pode uma coisa dessa? E o homem só falava assim, olha, ele é cristão. A única explicação que eu tenho, ele é cristão. Ele é cristão, ele serve a Cristo. A única explicação que eu tenho, porque o chefe dele também não era convertido. Impactou, irmão. Amém, Jesus? É diferente ou não é? Mas a gente não quer ser o estranho de Jesus. A gente quer ser igualzinho ao mundo. Aí está perdendo a bênção. Entendeu? Por isso que nessa tradução eu gosto muito dessa tradução, muito boa. Ela fala, não imitem a conduta e os costumes deste mundo. Isso aí quebra todas as pessoas que hoje estão querendo servir a Cristo e continuar igual ao mundo, fazendo as mesmas coisas. Não querem ter algo novo. Ele vai falar, eu estou lendo lá, né? Ele vai falar assim, mas sejam cada um uma pessoa o quê? Nova e diferente. Que isso, irmão? Nova e diferente. Como é que pode uma pessoa querer aceitar Jesus, querer as bênçãos de Jesus, querer ficar da mesma forma? Querer ficar igual todo mundo todos nesse mundo aí? Aí olha só, passa o versículo aí, passa mais à frente. Ele fala assim, nós temos que ser novo e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto a gente faz e quanto a gente pensa. Eu fiquei pensando nessa palavra renovação. Ouvi uma mensagem de segunda-feira que me fez pensar um pouco nessa palavra. E eu fui buscar um pouquinho. Toda vez que a gente tem o prefixo ré, antes de uma palavra, um verbo de ação, por exemplo, como esse, né? Um verbo como, você está falando de nova, aí você bota um ré na frente, ré nova, né? Renova. Essa palavra ela traz 3 significados. A origem dela é latina. Repetição, você está recarregando, refazendo, reler, você está repetindo. Reforço, você está reforçando alguma coisa, né? Revigorando alguma coisa. Você está lá batendo lá,
Aí fala assim, já pregou, não? Já. Você olha, mas está muito ruim, muito mal feito. Refaz isso. Então você está reforçando para aquela pessoa fazer de novo. Ou retroceder. Quando você retorna, você iniciou, agora você vai reiniciar. Então essa palavra re antes do verbo é um prefixo que mostra que você vai ter que fazer diferente, mas de novo. Então eu sou uma pessoa, eu aprendi com esse mundo. Ninguém nasce sabendo nada, concorda? Sim ou não? Você não sabia o prazer de cigarro, o prazer da bebida, o prazer do sexo. Você não sabia o que era precisar de dinheiro, ter que trabalhar. Você foi aprendendo, foi crescendo, e ao passo que você vai crescendo, você vai aprendendo. Aí você vai aprendendo conforme o mundo, que vai te ensinando. Papai e mamãe te dá a cultura, o colégio te dá ensinamento, e você vai aprendendo no mundo, como viver nesse mundo, de acordo com a cultura que você está, de acordo com a família que você cresceu. Você vai aprendendo as coisas. Aí chega um ponto que você encontra Jesus Cristo. Nesse ponto que você encontra Jesus Cristo, você tem que fazer renovo. Você tem que ser outro agora. Você tem que refazer seus costumes, refazer ou rever seus valores. Você tem que ter essa renovação. Amém, Jesus? Isso precisa acontecer na sua vida. Tem gente que não quer mais isso. Entendeu? Ou ficou meio enrolado? Ficou não, né? Deu para entender, né? Por isso que ele fala de renovação. Ele não está falando só que você é uma pessoa nova. Não, você era uma pessoa com entendimento. Mas agora você precisa renovar o seu entendimento. Você precisa entender de novo. Você precisa entender novamente. Porque o mundo mudou para você. Você teve a libertação e entregou sua vida para Jesus Cristo. Agora, sua amizade, seu namoro, sua relação com o seu marido, com a sua esposa, relação trabalhista, tudo você tem que renovar. Você tem que rever novamente. Você tem que fazer de novo ou algo novo. Você precisa dessa renovação. E ele fala, em tudo que você faz e você pensa. Eu dou o testemunho de um casal de jovens que entrou numa igreja que eu fui pastor. Esse casal veio do mundo. Já era namorado no mundo há algum tempo. Estavam pensando em casar. Então, casal, jovem, no mundo, tem vida sexual ativa, sim ou não? Normal. Ativa, tá, tudo bem. E eles ficaram na igreja. Entraram, gostaram, ficaram e se converteram. Aí vieram falar do batismo. Aí vieram, todo mundo sem graça, naquela cara vermelha, de vergonha. Quero fazer. A gente queria se batizar, pastor. Eu falei, glória. Falou em batismo com o pastor fica feliz, né? Sinal que a pessoa entendeu a mensagem. Falei, glória a Deus, vamos batizar vocês então, jovens. Pastor, mas nós temos um problema. Falei, como assim? Pelo que a gente entendeu, batismo em pecado não funciona. A gente tem que vencer o pecado primeiro. Falei, o correto é esse. Se você entrega a sua vida a Jesus, significa que você não quer mais ser um pecador, né? Você quer entregar a vida para Jesus, renovou, né? Uma vida nova, né? A Bíblia fala em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez, renovou, né? E aí, eles falaram assim, pastor, mas só que a gente, sabe, ficaram meio sem jeito de falar, né? Mas a gente veio do mundo, então a gente tem uma vida ativa, o senhor está entendendo? Eu falei, não, eu entendi. Como é que a gente faz então, pastor? Porque a gente quer casar, mas quer batizar. Eu falei, não tem outra coisa, eu sei que é difícil, não estou falando que é fácil, mas vocês precisam se consagrar e esperar até o casamento. Fica, né? Até o casamento, sem nada. Mostra para Deus que vocês realmente se converteram. Eu sei que não é fácil, você já está com costume, então. Mas isso é tirar o costume, não imitar mais o costume do mundo e se renovar. Aí aconteceu uma coisa tremenda. Eles falaram assim, pastor, nós vamos fazer isso. Nós não vamos abrir mão do batismo. E aí se consagraram. E ficaram 1 mês ou 2, mais ou menos, para fazer isso. Mas fizeram. Aí falaram comigo, pastor, a gente vai se batizar. Só que aconteceu uma coisa. Olha só, irmão, presta atenção.
Eu falei, o que aconteceu? A gente não vai casar mais não. Eu tomei um susto, né? Eu falei, caramba, atrapalhei todo o plano do casal, né? Mas como assim não vai casar mais? Pastor, quando a gente parou de ter relação, a gente parou, sentou e conversou, e a gente viu que a gente não se ama para casar. O que unia a gente era o sexo. Irmão, sexo é muito forte na vida de um casal. E Deus sabia disso. Tem uma ligação até mental quando tem uma relação. Por isso que a Bíblia fala que os dois se tornam um só. E por isso que Deus pede para a pessoa esperar o casamento, para poder ser um só com uma única pessoa, e não ser um só com um monte de pessoa, porque vive se deitando com todo mundo. Mas alguém fala mais disso? Ninguém quer saber disso, irmão. Está aí um oba-oba danado, uma bagunça. Esse casal entendeu. Olha, vou te falar, eles iam casar, o tempo ia passar, eles iam perceber que até gostavam do outro, eram amigos do outro, mas o que unia eles era só a relação sexual, e eles iam seria mais um casamento destruído, mais um. E é por isso que está cheio de casamento destruído aí. Eu achei demais isso, irmão, sinceramente. Eu conto sempre esse testemunho. Porque eles mesmos, os dois vieram falar comigo, não tinha ninguém com raiva de ninguém, não. Os dois perceberam, poxa, você já notou que está diferente? Quer dizer, a gente não está tendo nada e a gente não se ama para casar. O que unia a gente, na verdade, a gente achava que era apaixonado, achava que se amava, na verdade era a relação. Quando parou a relação por um mês e pouco, percebeu que não era nada disso. Então eles batizaram. Um ficou comigo e o outro foi para outra igreja. Falou, pastor, eu vou para outra igreja, a gente vai continuar a amizade, mas para não ficar na mesma igreja, eu vou para outra igreja e eu só quero ser batizado pelo Senhor também. Falei, então tudo bem, batizei os dois. Um ficou na minha igreja, acho que foi ela, e ele foi para uma outra igreja e seguir a vida deles. Interessante, né, irmão? Isso é alguém que se renovou, que parou, decidiu, não vou imitar mais o mundo. Renovação. Que coisa forte, né, irmãos? Que coisa forte, né? Aí ele fala assim, ó, no final do versículo. Passa o final aí, então. Ainda tem mais um pedaço do versículo aí. E assim, renovado, né? E assim vocês aprenderão de... Que é isso? E assim vocês aprenderão de experiência própria. Irmãos, experiência física com Deus é importante. Esse casal teve uma experiência própria ou não teve? Era física ou não era? Era. Deus mostrou a ele no espiritual e no físico. Eu estou presente na vida de vocês. E eles foram capazes de fazer uma coisa que é inimaginável lá no mundo, mas que dentro da igreja acontece. Quando uma pessoa de fato se liberta e se entrega a Cristo, acontece. Não estou dizendo que é fácil. Como não é fácil um homem feito levar um tapa no rosto de uma pessoa perturbada e não revidar. E ainda ir lá no carro e perdoar, porque Deus mandou perdoar. Isso não é fácil. Mas não é fácil mesmo. Eu não sei se eu faria isso. Estou te falando. Eu não sei se eu faria isso. A não ser que Deus tivesse falado comigo tão fortemente como falou com ele. Porque ele falou que até parou quando ele pegou o celular no chão. E Deus falou, vai lá e diz que perdoa. Ele falou que até parou assim. Falei, meu Deus, sério? Meu rosto está queimando ainda. Mas ele foi lá e perdoou. E impactou o cara. Tanto que o cara passou o dia todo, não conseguiu nem dormir. Impactado com aquilo. Como que ele pôde me perdoar? Depois de tudo que eu fiz. O cara reconheceu. A gente precisa se renovar, irmãos. Aí você vai fazer o quê? De experiência própria, você vai provar e aprender a boa, agradável e perfeita. Colossenses, capítulo 1. Já estou chegando no final já. Deus quer abrir seu entendimento, irmão. Mas você precisa se renovar. Mas eu já conheço muita coisa. Precisa conhecer coisa nova.
E, irmãos, eu costumo dizer o seguinte: se eu quero ser médico, eu vou estudar o quê? Medicina. Se eu quero ser advogado, eu vou estudar o quê? Se eu quero ser renovado para Cristo, eu vou estudar o quê? Um livro do Paulo Coelho que não é. Da Agatha Christie que não é. É isso aqui, é esse livro que as pessoas estão desprezando tanto hoje, até dentro da igreja. Isso aqui tem que estar com a cara nele o tempo todo, irmão. É assim que deva renovar. Amém, Jesus? Colossenses capítulo 1, então. Versículo 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos. Aí o Paulo está falando sobre a esperança de Cristo, sobre a fé, sobre crescer espiritualmente, quem foi Jesus Cristo, a redenção. Está falando sobre tudo que aconteceu ali, né? E da fidelidade de Cristo com a gente. Aí ele fala: por essa razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e o quê? Inteligência. Você vai encontrar isso na faculdade? Não vai, irmão. Você vê um monte de gente super inteligente com 3 faculdades. Desculpa a expressão que eu vou usar. Idiota. Que não sabe nada de Deus, irmão. Que acha que é o dono do mundo. Acho que está vendo muito aquele filme lá do Titanic lá, com a mulher grita: sou o dono do mundo, né? Não tem um negócio desse aí? Que a pessoa bota um rei na barriga porque estudou, porque tem isso, tem aquilo, que prosperou, não sei o quê, porque tem um pouquinho mais de dinheiro, porque tem faculdade, 1, 2, 3, porque é doutor disso, bacharelado, não sei o quê, e a pessoa acha que... meu Deus do céu, irmão. A gente precisa da inteligência espiritual, não a artificial, que agora está em moda. Entende? A gente precisa da inteligência espiritual. Deus deu inteligência espiritual para aquele casal. E aquele casal, isso evitou que eles entrassem no casamento furado. Destinado à derrota já, porque não havia amor. Só havia prazer. E confundiram o prazer com o amor. E tem um monte de gente confundindo aí. Uma pessoa que hoje é apaixonada, a mãe está tirando a vida da mulher, está tirando a vida do homem. Como é que uma pessoa apaixonada tira a vida de alguém? Não era paixão, não era amor de verdade, não. Aquela relação foi baseada em um monte de coisa, menos o amor de verdade. O amor não mata. Você vai lá olhar 1 Coríntios 13. Coloca aí para mim, irmão. 1 carta aos Coríntios 13. Você vai ver o que é amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como o sino que tine. Vai. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria, vai. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Olha o que é amor, vai, pode passar. O amor é sofredor, benigno. O amor não é invejoso. Vai contando aí, ó, já contei 3. O amor não trata com leviandade. O amor não é soberbo, não se soberbece, já contei 5. O amor não se porta com indecência. O amor não busca os seus próprios interesses. O amor não se irrita. O amor não suspeita mal. Vai lá. O amor não folga com a injustiça, já são 10, mas folga com a verdade. Está ligado? Vai. Tudo sofre, o amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 14. O amor nunca falha. 15. Mas havendo profecias serão aniquiladas. Aí continua falando. Você encontrou aí que o amor mata? Não. Você encontrou aí que o amor dá tapa na cara? Não. Você encontrou aí que o amor joga água quente na pessoa? Não. Você encontrou aí que o amor dá facada? Não. Isso não é amor, irmãos.
Isso não é amor. Está lá a menina já apanhando, levando um tapa na cara, está dizendo que está apaixonado e que ele fez por amor. Fez por amor coisa nenhuma, irmão. Tem outra base essa relação, mas a pessoa não quer mudar, não quer se renovar. Ela não quer renovação. Está entrando na mesma coisa a vida inteira, parece que atrai. E atrai mesmo, tá? Pecador atrai pecador. Viciado atrai viciado. Errado atrai errado. Desonesto atrai desonesto. Marginal atrai marginal. Santo atrai santo. Seja santo, você vai atrair gente santa para você. Amém, Jesus? Agora a pessoa não quer. Não quer se renovar. Entende? Não quer as coisas novas de Deus. Vamos voltar aqui? Então, no versículo 9, por essa razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Para quê? Olha só no 10. Para que possais andar como? Dignamente. Diante de quem? Do Senhor. Então, como que eu vou andar dignamente diante do Senhor? Ele fala, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento. Eu fiquei pensando aqui, ó, agradar, frutificar e crescer. Essas três coisas, renovado na direção de Deus, faz você obter uma inteligência espiritual e você vai conseguir conquistar, se livrar, se libertar, alcançar tudo que você não conseguia se livrar, não conseguia conquistar, não conseguia alcançar antes, mesmo sendo inteligente, mesmo sendo rico, mesmo sendo famoso, mesmo sendo o a bambambam da história. Não conseguia, mas com a inteligência espiritual consegue. Amém, Jesus? Consegue. Tem gente que está preso aí, irmão. Não é falta de dinheiro, não é falta de conhecimento, conhece todo mundo, tudo quanto é político, tudo quanto é pessoa. Não é falta de dinheiro, não é falta de conhecimento, não é falta de ser conhecido, tem gente que é muito conhecido, mas só vive em falcatrua, só vive em coisa errada, só vive perdendo